A Receita Federal está caindo em cima das criptomoedas atualmente e mudando várias questões em relação às regras que existiam anteriormente em 2023. E isso está gerando uma onda de desinformação e muita gente está literalmente perdida no meio disso tudo. Pensando nisso, tá galera? Pensando em facilitar não só o entendimento, mas também o controle da tributação do IR das criptos, eu resolvi criar uma planilha com foco apenas no controle das vendas e apuração dos lucros com criptomoedas. Então continua comigo após a vinheta para entender no detalhe. Salve, salve meus amigos, Rafael com vocês, como vocês estão? Eu espero que bem, pois a legislação brasileira em cima das criptos tá tirando o sono de muita gente, mas se você chegou até aqui, provavelmente o seu sono não será perdido mais por causa disso, tá? Recentemente eu já fiz 2 vídeos aqui no canal, um explicando as novas regras das criptomoedas, do IR nas criptos, e outro explicando como fazer o preenchimento do GCAP 2024 da Receita e o consequente pagamento dos impostos devidos se houverem. Eu já expliquei as regras atuais nesses 2 vídeos, mas eu vou explicar de novo por aqui, para não ficar nenhuma dúvida a respeito, e depois eu vou mostrar o funcionamento da planilha em si. Então, hoje, atualmente, as regras de tributação da Receita Federal nas criptos se dividem em basicamente 2 grupos, As criptomoedas que são negociadas em exchanges nacionais e as criptos que são negociadas em exchanges no exterior. Exchange nacional são as brasileiras, como BitBank, Mercado Pago, Foxbit, entre outras. Além do mais, quem ainda não tiver uma conta em uma exchange, eu recomendo abrirem no BitBank, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E as exchanges no exterior ou internacionais são assediadas fora do Brasil, E entra Coinbase, Binance, Bybit, entre outras, tá? Então, primeiro de tudo, considerando as exchanges nacionais, a regra diz que vendas realizadas com qualquer criptomoeda em um mesmo mês, que somadas não ultrapassem R$35 mil, portanto, o lucro obtido com essas vendas é lucro isento e não precisa se preocupar em pagar imposto de renda. Já se a soma das vendas realizadas em um mesmo mês ultrapassar os R$35 mil, aí o lucro obtido com essas vendas será lucro tributável, Iniciando a tributação com uma alíquota de 15% até 5 milhões negociados e podendo chegar até 22,5% se o contribuinte negociar acima de 30 milhões de reais dentro do mesmo mês. Isso é o que vale para as exchanges nacionais, tá galera? Já nas exchanges internacionais, a regra é mais simples e qualquer lucro auferido em vendas de criptos é lucro tributável com uma alíquota fixa de 15%. Além disso, as exchanges internacionais, o contribuinte pode fazer a compensação dos resultados dentro do mesmo mês para conseguir reduzir o imposto de renda a pagar, tá? Já nas nacionais, a regra diz que não existe compensação de resultados, O governo é sócio nos seus lucros, mas não é sócio nos seus prejuízos. Então você não pode usar prejuízos para bater em lucros futuros. Então nas nacionais tem a isenção de até 35 mil no mesmo mês e nas internacionais não tem isenção nenhuma, mas tem a compensação dos resultados, tá? Explicado então as regras, agora é hora de ir lá para a tela do meu PC para vocês conhecerem e entenderem o funcionamento da planilha em si. Então galera, essa é a planilha, tá? Ela é uma planilha de controle de IR, de imposto de renda das criptomoedas. Então ela não é uma planilha de controle de carteira. Ela não vai calcular o seu preço médio, ela não vai controlar os ativos que você tem em carteira. Não é esse o objetivo dela. O objetivo é controlar as vendas e a apuração de imposto de renda se houver, ok? Ela é uma planilha bem simples, Focada no que tem que ser, que é a apuração do imposto de renda. Então qualquer pessoa consegue usar facilmente, somente seguindo esse tutorial que eu estou começando agora, tá? Então, o que você vai ter aqui? Aqui em cima já tem uma cédula, cuidado, editar somente as cédulas em amarelo para não corromper as fórmulas. Então, vocês vão editar somente os campos em amarelo, que é basicamente aqui embaixo, esses aqui e aqui, tá? Nota que tem os meses do ano, de janeiro até dezembro, basicamente é a mesma planilha para todos os meses, para você fazer o controle mensal, a apuração das suas vendas, do imposto de renda de forma mensal, que é o correto a se fazer. Então, começando a explicar, aqui em cima já tem um quadro da Exchange Nacional. Então, nota que os campos são alíquota de IR, total vendido, resultado, prejuízos a compensar e o IR a pagar. A alíquota de IR nas exchanges nacionais segue aquela tabelinha, Se você vender até 35 mil reais no mesmo mês, você está isento de pagar imposto. De 35 mil a 5 milhões você paga 15%, de 5 milhões a 10 milhões 17,5%.
de 10 milhões a 30 milhões, 20%, e acima de 30 milhões, 22,5%. O total vendido vai ser o total de vendas que você fez no mês, né, em exchange nacional. O resultado vai ser o lucro ou prejuízo. Prejuízo a compensar não há, tá? Exchanges nacionais não contam com benefícios da compensação de resultados. E o IR a pagar vai ser o imposto se houver. Aqui do lado, exchange internacional, a mesma coisa basicamente. A alíquota de IR é fixa em 15%. Total vendido, resultado, lucro, prejuízo. Prejuízo a compensar, né? Exchanges internacionais podem compensar os resultados, então é um benefício. E o IR a pagar. Aqui embaixo vai ter o total, né? Total de imposto de renda a ser pago, referente a todas as suas transações realizadas no mês em questão. Então vai somar o IR na exchange nacional mais o IR nas exchanges internacionais, tá? Caso você negocie nas duas, vai trazer o IR total a pagar no mês. E aqui, prejuízo a compensar, né? Prejuízos realizados em exchanges internacional e que podem ser utilizados para compensar lucros futuros e reduzir o imposto de renda a ser pago. Esse benefício, como eu já expliquei, é somente possível para quem usa exchange internacional. Na exchange nacional não há compensação de prejuízos, tá, galera? E aqui ao lado, permuta, né, entre criptomoedas e stablecoins. Esse campo aqui é para facilitar, tá? Ele não influencia muita coisa no imposto apurado, tá? Mas ele facilita a vida de quem faz swap entre criptos. Então muita gente troca o USDT por Bitcoin, Bitcoin por Ethereum e assim vai. E na interpretação da Receita, tá? Eu vou ler até o texto que eu coloquei aqui. Conforme a Receita Federal, o ganho de capital apurado na venda de criptomoeda, mesmo quando uma é usada diretamente na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda em questão não seja convertida para reais ou outra moeda fiduciária, é tributado pelo imposto sobre renda da pessoa física sujeito às alíquotas progressivas, né, que é dessa tabelinha que tem aqui, ó. Continuando. Sendo assim, cada operação de permuta entre criptos é tratada como uma venda e uma aquisição simultânea para fins fiscais. O valor de venda da primeira cripto trocada pela segunda deve ser considerado na apuração do ganho de capital e, consequentemente, na apuração do imposto de renda a pagar, tá, galera? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você faz um swap entre criptos, tá? Tenho Bitcoin, peguei esse Bitcoin e troquei tudo por Ethereum. Nesse caso, o valor do Bitcoin no momento da troca serve como se fosse o preço de venda. E considerando o custo de aquisição daquele Bitcoin anteriormente, você precisa apurar o ganho de capital entre o custo, que é a diferença entre o custo de aquisição daquele Bitcoin e o preço da venda, que no caso da venda não é uma venda, é uma troca, né? Você trocou Bitcoin por Ethereum, então se caracteriza como uma venda na interpretação da Receita Federal. E para quem também, né, compra as criptos em dólar ou em outra moeda, também é necessário fazer a conversão para reais, tá, galera? Como você está morando no Brasil, você é um brasileiro, você tem que apurar tudo em moeda corrente, né, que é o real. Nesse caso, se você compra em dólar, por exemplo, você vai aqui, ó, já deixei um link fácil do Banco Central aqui, cotações e boletins, você consegue puxar o histórico do dólar na data ali da compra ou da venda que você fez e saber para você converter, né? Você vai ter o preço de venda, o preço de fechamento, né, do dólar naquela data em específico, e você vai conseguir fazer a conversão para a moeda real, ok? Voltando aqui, vamos lá começar, né? Então já expliquei, vou explicar esses campos aqui. Basicamente é bem simples, ó, coluna data da venda, exchange, se ela é nacional ou internacional, a criptomoeda em questão, o custo médio de aquisição, que é o preço médio. Então, se você não tem isso, você vai ter que puxar o extrato das suas transações, saber quanto você pagou em cada compra e apurar e calcular o custo médio, né? O preço médio no caso. Quantidade vendida, preço de venda, taxa se houverem, e aqui já vai te dar o consolidado no total vendido e o resultado se foi lucro ou prejuízo. E aqui pode compensar prejuízo, vai ser informado de acordo com a exchange que você usa, beleza? Então, vamos começar umas simulações aqui para vocês entenderem, tá? Então, eu estou aqui no mês de janeiro. Vamos simular aqui no dia 10 de janeiro de 2024. Eu usei uma exchange nacional e eu vendi Bitcoin, BTC. Meu custo médio, vamos supor que estava em 150 mil reais. 150 mil e eu vendi 2 Bitcoins por 300 mil reais, tá? Nesse caso, eu posso incluir a taxa aqui, né? Eu vou deixar sem taxa para facilitar a visualização. Mas, ó, total vendido 600 mil reais, resultado 300 mil reais. Esse foi o lucro que eu obtive nesse caso.
como a venda ultrapassou 35 mil reais, então eu tenho que apurar o imposto de renda sobre o lucro de 300 mil, e aqui em cima ele já faz os cálculos para mim, tá? Então total vendido 600 mil, resultado 300 mil, né? O IR a pagar 45 mil reais, que é 15% de 300 mil. Se a gente abrir a calculadora aqui, ó, 300 mil reais vezes 0,15 vai dar 45 mil reais de imposto de renda a pagar. Esse seria o IR a pagar, tá, galera? Ó, vamos simular outra venda aqui, ó, no dia 15/1, continuando na nacional, vendi também Bitcoin, custo médio vou manter o mesmo, 150 mil, vendi 2 Bitcoins também, mas dessa vez vamos supor que eu tive um prejuízo, tá? Vendi por 100 mil. 100 mil, beleza, taxa eu vou deixar zerado. Nota, ó, que ele me deu um resultado negativo, eu tive um prejuízo de 100 mil reais. Mas aqui ele não alterou nada. Por quê? Porque na Exchange Nacional não há compensação de prejuízo. Então o governo é sócio seu no lucro, mas não é sócio seu no prejuízo, tá, galera? Mas vamos reformular isso aqui, ó. Vou apagar para a gente fazer na Exchange Internacional, no caso, nosso exemplo, tá? Então vamos supor que no dia 20/1, Exchange Internacional, a Binance da vida, tá? Vendi Bitcoin, custo médio 200 mil, vamos considerar 200 mil. Vendi um Bitcoin por 300 mil reais, certo? Zero de taxa. Total vendido 300 mil, resultado, um lucro de 100 mil reais. Ele também vai me dar o imposto a pagar aqui. Então, total vendido 300 mil, resultado 100 mil e o imposto a pagar de 15 mil reais, que é referente a 15% do resultado. Tá, galera? Vamos supor que no dia 25/1, o internacional de novo, Bitcoin, isso é o preço médio de 200 mil, vendi um e vendi mais 300 mil, vai ser mais 100 de resultado, totalizando o resultado de 200 mil reais no mês e o imposto a pagar de 30 mil reais, tá, galera? Agora, considerando que no dia 26/1, também usando uma corretora internacional, vendi Bitcoin, custo médio 200 mil, vendi 5 Bitcoins e eu tive um prejuízo. Vamos supor que eu vendi por 150 mil reais. Nota, ó, total vendido 750 mil e tive um prejuízo, um resultado negativo de 250 mil reais. Como na Exchange Internacional eu posso compensar os resultados, tá, galera, dentro do mesmo mês, então tá aqui, ó. Meu resultado foi 100 mil de lucro numa venda, mais 100 mil na outra, menos 250 mil na terceira venda. Então eu tive um prejuízo consolidado nesse mês de janeiro, se fosse somente essas vendas que eu tivesse feito, de 50 mil reais. Então nota, ó, que não existe imposto de renda a pagar, porque o imposto de renda incide somente sobre lucro e não sobre prejuízo. E como teve um resultado negativo, esse resultado já é transportado para cá de prejuízos a compensar nos próximos meses, tá, galera? Então, nota, ó, se eu for lá para o mês de fevereiro, vou ter 50 mil de prejuízo a compensar, que vai ser transportado entre os meses, né? Até eu tiver um lucro ali no futuro que eu possa usar para bater nesse lucro e pagar menos imposto de renda. Vamos supor, né, aqui, ó. Vamos supor então que em fevereiro eu não fiz nenhum tipo de venda, tá? Não fiz venda. Março também não vendi. Em abril eu vendi. Então vamos supor que lá no dia 20 de abril, usando a Exchange Internacional, eu vendi Bitcoin, custo médio vou considerar o mesmo 200 mil. Eu vendi 2 Bitcoins por 400 mil reais, tá? Total vendido 800 mil, resultado, tive 400 mil reais de lucro, tá, galera? Eu teria que pagar, né, 15% disso, 400 mil vezes 0,15 vai dar 60 mil reais. Mas nota que aqui, ó, meu imposto tá menor, tá em 52.500 reais. Por que isso? Porque eu justamente usei aquele prejuízo que eu tinha lá, que eu tive lá, que eu carreguei desde o mês de janeiro para bater nesse lucro e pagar menos imposto. Então, dos 400 mil de lucro que eu tive, menos os 50 mil de prejuízo, vão ser 350 mil de lucro, vezes os 15% de IR, vai dar 52.500 reais, que é justamente
esse número aqui, tá, galera? E nota ó, que ele já zerou o prejuízo, porque eu já utilizei para bater, e ele vai zerar para os meses subsequentes também. Ou ele vai carregar, né, no caso, se existisse prejuízo a compensar. Ah, galera, uma coisa, ó. Nota que de fevereiro até dezembro, o prejuízo a compensar tem um campo apenas aqui que não é editável, tá? Já em janeiro, tem um campo acima que é editável. O que é isso? Como a planilha faz o controle de janeiro a dezembro, então a gente está considerando um ano fechado, né? Se em dezembro, vamos supor que lá em dezembro de 2024, desse ano, você ainda tem um prejuízo a compensar aqui, né? Vamos supor que tem 50 mil, vou apagar aqui, ó. Apaga essa simulação que a gente fez. Pronto, 50 mil, ele vai ser transportado até dezembro. Vamos supor que eu vendi só em janeiro e não vendi mais nada o ano todo. Mas eu tenho aqui, ó, 50 mil. 50 mil de resultado, de prejuízo, aliás, que eu posso levar para compensar num lucro futuro e pagar menos imposto de renda. Concorda? Então, para isso, quando começar 2025, o próximo ano, eu vou abrir uma nova planilha dessa. E como não tem como transportar de uma planilha para outra, aqui no mês de janeiro, que seria janeiro de 2025, eu pego aqui, ó, menos 50 mil e jogo para cá, ó, menos 50 mil. Então vamos supor que essa é uma planilha nova de janeiro de 2025. Lembra que em dezembro de 2024 você fechou o ano com menos 50 mil de prejuízo. Então você está começando uma nova planilha em janeiro de 2025. Você basicamente vem aqui, ó, menos 50 mil, que é justamente de dezembro de 2024. Ele já vai transpor aqui para os próximos meses para você continuar mantendo o seu controle de imposto de renda. Ok, pessoal? Um detalhe também, deixa eu apagar aqui. Um detalhe também, nota que aqui a alíquota na Exchange Nacional, ela é progressiva. Então ela aumenta de acordo com a quantidade que você negocia. Vamos supor que lá, dia 20/1, nacional, vendi Bitcoin, 200 mil. Vamos supor que eu vendi, sei lá, 50 Bitcoins, 300 mil reais. Nota ó, que minha venda total deu 15 milhões de reais. Ou seja, foi acima dos 5 milhões e acima dos 10 milhões. Então tá entre 10 e 30 milhões, então minha alíquota é de 20%. E ele já faz essa mudança aqui, já faz a apuração do imposto devido, tá? Então eu tive 5 milhões de lucro nessa hipótese, vezes 20%, vai dar um imposto de renda a pagar de 1 milhão de reais, que é justamente o que é trazido aqui, tá, galera? Então, basicamente, nas vendas de criptos, tanto nacional quanto internacional, você só tem que preencher data, a exchange, a cripto. Isso aqui é irrelevante, tá, galera? O que importa são esses dados aqui, é só para controle, é óbvio, né? O custo médio você vai ter que ter, então você vai ter que calcular se você não tiver, a quantidade que você vendeu, o preço que você vendeu e se houve taxa você inclui aqui também para bater essas taxas. Já vai te dar o resultado, já vai calcular o imposto devido, né? Aqui, se você tiver que pagar, vai ser mostrado aqui no IR total a pagar no mês. Lembrando, tá, galera, que essa apuração é feita mensalmente, tá? Então, vendi lá no dia 5 de janeiro. Você não vai vir aqui e já apurar o imposto de 1 milhão lá, já vai e paga esse imposto. Não, espera o mês fechar, né? Vê se você não vai ter mais nenhuma venda, aí sim você faz o fechamento e faz a apuração do imposto, tá? No último vídeo eu já fiz como você preenche o programa Ganho de Capital da Receita, tá? Eu vou deixar o link aqui em cima e faz a apuração lá da DARF e o pagamento da DARF. Mas caso você não vá preencher o Ganho de Capital, basta vir aqui, ó, já tem um link direto, Receita Federal, você abre e já vai redirecionar você para emissão da DARF. Então você vai informar seu CPF, sua data de nascimento e seguir o procedimento. Lembrando que o código, né, para usar na DARF é o 4600 para as negociações com criptoativos. Beleza, pessoal? Uma outra coisa que eu não expliquei ainda, que é essa parte aqui de permuta, tá? Vamos lá. Cripto entregue, né? O que é a criptomoeda entregue? É a que você está entregando. Vamos supor que eu tenho Bitcoin, vou trocar por Ethereum. Esses Bitcoins é a cripto entregue. É a cripto usada para comprar, né, entre aspas, Ethereum. Então aqui, vou colocar Bitcoin. Quantidade entregue do Bitcoin. Quantos Bitcoins você trocou pela quantidade X de Ethereum, tá? Vamos supor que foi 0,5 Bitcoin. Taxas totais você vai informar aqui, R$2 de taxa, vamos supor.
Custo médio da criptomoeda entregue. Custo médio de aquisição, né? Então, se você não tiver, vai ter que calcular. Ou supor que foi 200 mil, que é o custo que a gente está utilizando. E aqui, cotação na troca da cripto entregue. Então, vamos supor que, lá na data que eu fiz esse swap, né, de Bitcoin para Ethereum, o Bitcoin estava valendo 325 mil reais. Você vai informar aqui. Pronto. Aqui, já vai te dar o resultado, tá, galera? O que é esse resultado? Seria, basicamente, o lucro que você teve com essa operação, né? Por quê? Porque a Receita Federal entende que swap entre criptos, né, troca entre criptomoedas, vai gerar, é como se fosse uma venda e vai gerar lucro, né, que pode ser tributável ou não, tá, galera? Então, nesse exemplo, eu utilizei isso aqui. Ah, Rafael, mas como que eu vou saber se eu tenho que pagar imposto sobre isso ou não? Você vai jogar aqui, da mesma forma como se fosse uma venda. Então, nesse exemplo, eu troquei Bitcoin por Ethereum, não importa a moeda que foi recebida na troca, o que importa é o que foi entregue, tá, galera? A quantidade entregue foi 0,5, taxas totais R$2, custo médio 200 mil e a cotação na troca de 325 mil. Então você vai informar aqui, vamos supor que esse swap aconteceu lá no dia 15/1, né? Esse swap foi numa corretora nacional, então você vai informar aqui. Se foi numa internacional, você vai informar aqui, tá? Vamos considerar nacional. Você vai colocar da mesma forma, Bitcoin, custo médio, vai ser o que você colocou aqui, 200 mil. Quantidade, 0,5. Preço, 325 mil. Taxa, R$2. Nota que ele vai dar o mesmo resultado aqui e já vai jogar esse resultado juntamente para cá, tá? Vou apagar aqui, para ficar mais fácil a visualização. Então aqui, o resultado aqui, ele já joga para cá e vai apurar o imposto, porque foi acima de 35 mil, né, em nacional, e vai apurar o imposto em cima desse resultado, R$ 9.374 de imposto. Vamos tirar a prova real, 62.498 vezes 15%, 9.374,70, tá? Então, na interpretação da Receita Federal, tá, galera? Swap entre criptos é como se fosse venda e precisa, sim, calcular o imposto devido se houver, beleza? Vamos supor que se fosse vendido por 210 mil, tá? Vamos alterar aqui, 210 mil. Ainda assim, 105 mil vendido, ainda teria um imposto a pagar. Vamos supor que a quantidade foi 0,5, aliás, 0,05. Aí nota que a quantidade, o total vendido foi R$ 10.500. Teve um resultado positivo, R$ 498, mas não há, né, IR a pagar porque está dentro do limite de isenção de até R$ 35 mil. Se fosse uma exchange internacional, não teria isenção, teria que pagar R$ 74,70 de IR, porque não há isenção. Então, sobre o resultado, 498 vezes 15%, R$ 74,70 de imposto de renda a ser pago, tá, galera? Então, basicamente, a planilha é essa, tá? Bem simples, bem fácil de preencher, não tem erro, tá, galera? Vocês vão preencher data, a exchange utilizada, a cripto vendida, o custo médio de aquisição dessa cripto, a quantidade vendida, o preço, a cotação no momento da venda dessa cripto e as taxas se houverem. E automaticamente a planilha vai entregar se você tem imposto a pagar ou não aqui nos campos determinados de exchange nacional e exchange internacional. Beleza? Então tá aí, galera, planilha apresentada para vocês. Quem quiser adquirir, o link tá aqui na descrição. Espero que ela ajude os senhores no controle do imposto de renda nas criptos. Qualquer dúvida, mandem nos comentários e compartilhem, né, com um amigo que tá comprando e vendendo cripto adoidado, não tá se ligando, né, nessa parte de declaração de imposto de renda e tudo mais. Então essa planilha com certeza vai ajudar ele. No mais, é isso, pessoal. Agradeço a audiência até aqui. Fiquem com Deus e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.